Salve, molecada! Bem-vindo mais uma vez ao quadro Q&A Answer. Hoje estamos no Q&A Answer 7. Claro que não tivemos Q&A Answer 2 semanas atrás, estava muito corrido para mim, estava fazendo bootcamp. Mas enfim, selecionei 10 perguntas novas. Vocês mandaram umas perguntas bem boas dessa vez, vou gostar de responder. Então, bora para as perguntas aí. Bom, a primeira pergunta vai do Rômulo Bissexto. Como foi pro menino coach administrar tudo o que estava acontecendo em sua vida naquele 2016-2017, sendo que era muito novo? Pô, 2016, 2017, como estava sendo administrar minha vida, Rômulo? Tava bem corrida, tava bem difícil. Nunca imaginei que a gente ia ser o melhor time do mundo, tão rápido. Eu acho que tudo aconteceu tão rápido pra gente e nem mesmo a gente soube lidar com a situação. Então eu acho que devido a alguns problemas que a gente teve no time, acho que foi graças a gente mesmo, porque a gente mesmo não sabia lidar, acho que a gente era muito novo ainda, a gente estava tentando amadurecer, então nesse processo de amadurecimento eu acho que a gente cometeu alguns erros, acertou alguns, mas eu acho que a gente mais falhou do que a gente acertou. E como 2016, 2017 era muito novo, assim como você falou, a gente nunca imaginou que a gente ia ser o melhor time do mundo e que a gente nunca achou que o primeiro campeonato que a gente ganhar ia ser o Major, né? Então assim que a gente ganhou, não tinha caído a ficha pra gente. Então acho que foi um processo de amadurecimento para ser o que a gente é hoje. Beleza? Pergunta número 2. Fala, coach, suave? Minha pergunta pro Q&A Answer é: como você consegue alternar bem entre ser agressivo e passivo numa partida? Tamo junto. Bom, eu acho que eu tô fazendo esse papel melhor agora no FaZe. No MIBR eu jogava um pouco mais passivo que o normal, ainda mais porque o Fer já era um jogador muito agressivo e ele buscava muita informação e abrir espaço de mapa. Aqui no FaZe já é um pouco diferente. Aqui no FaZe eu tenho que alternar mais esse estilo passivo e agressivo e deixar o Brook um pouco mais solto nos bombos que ele joga comigo. E tá sendo legal jogar assim. Eu tô criando estilo novo e não tô sendo mais previsível quanto eu tava sendo no MIBR no ano de 2018 e 2019. Então isso mudou bastante no meu jogo. E ser agressivo e ser passivo, isso depende muito da situação, né? Eu acho que o CS ele é uma briga de informação. Hoje em dia ele não é um jogo mais onde você briga sozinho ou você briga só em conjunto. E sim, às vezes você briga por informação também. Então tá sendo bacana jogar esse estilo de jogo, entre alternar. E a gente tá tendo um time bem bom junto e uma boa química junto nesses estilos aí, beleza? Valeu! Pergunta número 3 vem do Gabriel Salves. Salves, Gabriel. Como tu e o Nicão ficaram tão amigos? Eu e o Nico ficamos muito amigos porque a gente começou sempre em conversa de bar. 2016, 2017 a gente já era muito amigo já. A gente ia pro bar, trocava ideia de CS 24 horas. Então a gente sempre quis jogar junto um dia. E acho que daí começou. A gente sempre teve uma amizade muito bacana. E quando a gente teve a oportunidade de jogar junto, a gente fez acontecer. Eu acho que não teve nada demais. Bom, quarta pergunta vem do Júnior Souza, 777. Você pretende continuar com os vídeos do Behind the Scenes? Se sim, você não fica preocupado de vazar a confidencial? Eu pretendo continuar sim, Júnior, com os vídeos do Behind the Scenes. Se vazar alguma coisa a gente vai cortar. Então a gente não deixa vazar nada, com certeza. E a gente sempre passa pros moleques também do time pra ver se eles estão confortáveis e tal, pra ver se eles gostaram do vídeo e se não tem nenhum problema. Então a gente sempre tenta fazer o máximo possível pra não ter nenhum problema, beleza? Mas vai ter os vídeos sim, fica tranquilo. E não esquece, o vlog de Londres vai ser agora segunda-feira, hein? Segunda parte. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Quinta pergunta vem do PVDD Juninho. Salve, Conde. Então, qual foi a sensação de ver o time em alta de novo? Foi gratificante? Manda um salve. Um salve pra você, irmão. Tamo junto. Ver o time em alta de novo foi muito bom. A gente jogou um CS muito bonito esse Blast agora. Ainda mais porque a gente botou muita hora de treino nos nossos defeitos do ano passado. Então a gente veio com bastante foco já esse ano no direcional, o que a gente ia melhorar. E a gente melhorou bastante em muitos aspectos, que eu não posso citar, óbvio, senão os oponentes vão pegar as paradas. Mas a gente já veio bem direcionado esse ano no que a gente tinha que trabalhar, que era o trabalho em grupo mesmo e arrumar os erros do ano passado, que a gente cometeu bastante, e vir com um pouco mais de energia, um pouco mais de positividade e também querer estar lá para ganhar. Mudar um pouco da mentalidade. Então a gente trabalhou muito esse lado psicológico no bootcamp e muito desse trabalho em grupo também junto, nos erros que a gente cometeu no ano passado, e isso fez com que a gente melhorasse bastante, beleza? Sexta pergunta vem do João Vitor Seiji. Salve, coach, para você qual dos dois são os principais fatores no processo de evolução, que alguns times desconhecem ou não dão bola?
Eu acho que os principais fatores de um processo de time evolução, os processos de evolução, desculpa, eu acho que o primeiro é, todo mundo tem que acreditar em todo mundo, então se alguém fala alguma coisa tem que ser respeitada, tem que ser escutada e a gente botar sempre as ideias em conjunto e sempre pensar, os 5 pensarem apenas com a mesma cabeça, né? Então acho que o respeito é uma coisa delas. O segundo é botar a hora de jogo, querer estar lá, querer jogar CS pra caramba. Eu acho que isso mudou bastante nesse ano de 2019 pra mim. Eu tô jogando mais CS, tô botando mais minha vida lá dentro do jogo, não tô sendo só aquele player que joga e fica satisfeito. Eu tô jogando bem mais do que eu jogava em 2018 e que eu joguei em 2019 também. E eu acho que tudo tem que ser, todo mundo tem que estar na mesma linha. Eu acho que para um processo de evolução começar, todos têm que andar na mesma linha. Quando um foge da linha e um desvia, uma cabeça desvia das 5, fica um pouco complicado. Então eu acho que no CS não existe essa evolução, mas existe a galera ter a mesma cabeça, o mesmo pensamento e todo mundo botar aquele sacrifício junto. Não adianta um cara querer dar mais que o outro e o outro cara que tá dando menos ficar satisfeito. Eu acho que todo mundo tem que dar o mesmo nível de esforço. Óbvio que uns vão dar mais que os outros, mas sempre aquele nível bem alto para acontecer essa evolução. Eu acho que não tem nenhum segredo CS, cara. Apenas uma mentalidade positiva e ter uma mentalidade de campeão. Sétima pergunta vem do André Martins. Qual a melhor e a pior coisa que conquistou sendo jogador de esporte profissional? Você é monstro, admiro sua força de determinação. Valeu André, um grande abraço pra você, irmão. Eu acho que a melhor coisa que eu conquistei sendo jogador, eu acho que foi ter uma vida bem tranquila já. Óbvio que dinheiro não conta, mas pro final da minha carreira tal, isso já ajuda bastante, ter uma vida um pouco mais consolidada já, ainda mais que hoje em dia eu já posso fazer tudo o que eu quero, tenho minha vida pessoal, então isso me ajudou bastante como jogador de esportes. E a pior coisa, eu acho que a pior coisa que aconteceu na minha vida foi, não sei, é meio difícil. Eu acho que a nossa vida, eu acho que a pior coisa é ficar fora da família. Eu acho que a pior coisa que aconteceu na minha vida é que como a gente viaja muito, compete muito, eu fico muito longe da minha família, às vezes eu não tenho tempo pra mim mesmo. Então, às vezes eu tô lá 24 horas jogando, então às vezes eu não tenho tempo pra mim mesmo. Então, acho que isso foi a pior coisa que aconteceu, assim, nesses dois lados da minha carreira. A oitava pergunta vem de Felipe Freire. Qual conselho você daria para um fã seu que sonha em ser pro player? Felipe, o conselho que eu dou pros meus fãs é que sempre continue sonhando, trabalhe bastante. Pra quem quer ser pro player, busque aprender sobre o CS, não só jogar. Existe demos hoje em dia. Hoje em dia vocês podem colher tanta informação que eu não podia em 2016, que eu não podia em 2015, 2016. E hoje vocês têm muita informação que vocês podem colher. Então procure colher informações de como jogar CS, de como montar o seu jogo estruturado e procure jogar bastante também. Após você encontrar seu estilo de jogo, procure você jogar bastante DM, treinar seu reflexo, assistir bastante demo, olhar seus erros, tentar coisas novas, jogar passivo, jogar agressivo, tentar mudar seu estilo de jogo às vezes também e jogar bastante CS, cara. Quando eu comecei a jogar, eu jogava muito CS. Então eu sempre tive um básico muito bom e meu avançado eu fui pegando, jogando CS e colhendo informação. Beleza? Um grande abraço aí. Nona pergunta vem do Rodrigo Deves. Esse veio do YouTube. Qual o teu jogador de futebol favorito, Cold? Meu jogador de futebol favorito é o Cristiano Ronaldo. E por quê? Porque ele tem uma metodologia muito bacana, a metodologia dele de campeão. Se você não pensar que você é o melhor em tudo que você faz na vida, você não tem ambição. Então, eu acho que é por isso que eu gosto muito dele, porque ele sempre pensa nessa metodologia. Valeu. A 10ª pergunta vem do Kills. Mapa favorito? Meu mapa favorito, Dust 2. Arma favorita, eu gosto de jogar muito de AK-47. Posição mais odiada, odeio jogar Nuke. Na minha posição, odeio jogar B1 em cima na Nuke. Qual é o seu pensamento a respeito de players que já disseram que sabem jogar contra você? Você acha esse estilo de jogo previsível? Eu acho que os players já disseram que sabem jogar contra mim. Em 2018, 2019 eu acho que eu tava com um jogo previsível, a gente tava jogando do jeito que tava um pouco previsível. E isso está sendo um fator bom em 2020, agora no Facebook, que eu respondi na última pergunta. Trocar o estilo de jogo é sempre muito bom, é sempre muito importante, porque você nunca sabe os oponentes nunca sabem o que você fazer. E o Steve falou até uma coisa bacana pra mim, que foi difícil jogar contra a gente, porque a gente sempre tava alternando esse estilo de jogo e eles estavam ficando muito imprevisível. Então por isso estava ficando muito difícil, beleza? Valeu! Galera, pra quem gostou do vídeo aí, não esqueça de dar like e subscribe.
Espero que vocês tenham gostado do Q&A Answer 7. Mandem mais perguntas, assim, as perguntas foram muito bacanas dessa vez, gostei de responder. E um grande abraço para todos aí. Não esqueçam, o vlog de Londres vai ser segunda-feira. Face up!